gente segue falando sobre erro médico aqui no estúdio. Só nos últimos 6 anos, os processos por erro médico no Superior Tribunal de Justiça aumentaram 200%. Veja só. E o Superior Tribunal decidiu que a operadora do plano de saúde agora também é responsável pelo erro do profissional que faz parte da sua rede de serviços. Mas quais são as mudanças, né, que essa decisão traz para a vida de quem tem plano de saúde? Sobre esse assunto, a gente vai começar agora com o juiz e professor de Direito Civil, Pablo Stouze. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Nós vimos aí a reportagem, né, caso o seu Fernando, diante dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, em casos como este, tanto o médico quanto o plano de saúde podem ser processados, é isso? O Superior Tribunal de Justiça, meus amigos, proferiu uma decisão que reitera decisões anteriores. De acordo com essa decisão, a operadora de plano de saúde seria responsável pelo erro cometido pelo médico por ela credenciado. É uma decisão, assim, não é lei, mas é uma decisão importante porque veio de um tribunal superior e, sobretudo, porque, Georgina, de acordo com esse entendimento, a responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo erro médico seria uma responsabilidade objetiva. E o que significa isso? Eu sempre gosto de ser muito claro, os amigos do Jornal da Manhã. Dizer que é objetivo na linha desse julgado significa que a pessoa que sofre o erro médico, em tese, poderia demandar a operadora de plano de saúde simplesmente demonstrando o dano que sofreu e que aquele médico é credenciado daquela operadora sem necessidade de provar sua culpa. Quer dizer, na linha desse entendimento, seria, em tese, mais fácil demandar a seguradora do que o próprio médico. Quer dizer, então, doutor, que a partir de agora, a pessoa que é vítima de erro médico vai acionar a operadora e não somente ou não apenas o médico que cometeu o erro? Veja, analisando teoricamente, porque cada caso é um caso, né? Não haveria como falar especificamente, mas sua pergunta é importante, Ricardo. A pessoa pode tanto demandar o médico, a lei permite isso, mas demandando o médico é necessária a prova da culpa profissional, porque o Código de Defesa do Consumidor exige a prova da culpa profissional para você obter indenização de profissionais liberais, mas na linha desse entendimento, desse julgado, para se demandar a seguradora, não seria necessária a prova da culpa, ou seja, em tese, seria mais fácil obter êxito no processo contra a seguradora. Então seria mais fácil. No caso, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça também torna mais fácil ganhar a causa. A gente sabe que muitas vezes o paciente ou os parentes entram com uma ação na justiça e essa ação demora muito tempo, se arrasta por muito tempo. E ganhar a causa, assim, é uma questão bem difícil, isso depende da situação concreta, mas vamos pegar o depoimento dessa senhora. Claro, sem analisar o caso dela, só analisando em tese. A análise da culpa, a busca da negligência, da imperícia do médico, isso numa demanda, de acordo com esse julgamento, contra a seguradora, não seria necessário. Porque, de acordo com esse entendimento do STJ, para se obter êxito numa indenização contra a seguradora, bastaria provar o dano sofrido e que aquele médico seria credenciado daquela seguradora. É uma decisão polêmica. E uma ação como essa, para dar entrada em uma ação como essa, vai onde? Faz como? Procura-se um advogado para se ingressar com uma demanda, tá? Em verdade, é o procedimento, o mesmo procedimento que você busca para ingressar com uma demanda comum. Que se não tiver condição de contratar um advogado, a Defensoria Pública lhe prestará esse auxílio. Agora, doutor, além de terem que pagar indenização, que pode ser por danos morais, materiais e até estéticos, a vítima, operadora e médico também são obrigados a pagar o tratamento de recuperação no caso de um erro médico, uma cicatriz, uma marca no corpo? Pergunta muito boa, porque o Superior Tribunal de Justiça, que é esse Tribunal Superior, tem entendido que o dano moral, que é o dano psicológico que a pessoa sofre, não se confunde com o dano material que ela sofre, o gasto que ela tem com o dano, nem com o dano estético, que é aquele dano plástico. A indenização deve cobrir tudo isso, em tese. Doutor Paulo, eu queria ampliar um pouquinho esse assunto, essa discussão aqui da gente, em relação a uma outra prática também que é muito comum, né, a exigência do cheque calção. Na hora que o paciente chega ao hospital, né, antes de ser atendido, o hospital ou a clínica, enfim, pede um cheque calção. O que é que diz a lei hoje sobre isso? Meus amigos, esse é um tema que eu falo com um conhecimento de causa profunda, porque aconteceu comigo. Há alguns anos eu fui manobrar meu veículo e meu braço, ele deslocou, ele luxou. Eu não tenho como descrever aos amigos do Jornal da Manhã as dores que eu senti, porque eu urrava de dor chorando. A cena a mais impactante possível, meus amigos. Você imaginar um braço colocado, trazido para o tórax, deslocado, uma dor assim, eu não gosto nem de lembrar. Se eu lembrar muito, eu choro aqui no ar. Dói se lembrar. Dói, se lembrar, dói. Eu simplesmente aguardei cerca de 1 hora com dores lancinantes, enquanto meu pai chegava em determinada clínica para emitir um cheque calção.
A exigência, eu vou ser bem claro nisso, como eu sempre tento ser, a exigência de um cheque calção ou de qualquer garantia como condição para o atendimento de emergência tem sido considerado uma prática abusiva por diversas decisões de tribunais brasileiros, inclusive do próprio STJ, valendo acrescentar que a Agência Nacional de Saúde editou uma resolução de número 44, coibindo esse tipo de prática. Nesse dia, Ricardo, na clínica, eu cheguei a dizer ao meu pai, pai, eu vou morrer. Eu disse, pai, eu vou morrer. Diante da demora para que alguém chegasse para prestar um atendimento emergencial. É desumano demais isso. Mas então, o que é que a pessoa deve fazer diante de uma exigência naquele momento de desespero ali em busca de atendimento? Naquele momento ali, a pessoa tende, obviamente, não há nem tempo de você buscar um apoio jurídico naquele instante. Né? É você, efetivamente, se você não puder fazer a emissão do cheque, pedir que alguém venha para realizar aquela emissão, mas o mais importante, Ricardo, não é nós tentarmos buscar uma solução diante do que está errado, é dizer à população baiana que em situações como essa, você pode representar o Ministério Público ou até a Agência Nacional de Saúde. Eu repito, nesse tipo de prática como condição para o atendimento de emergência. E, na minha opinião, como professor de Direito Civil, mesmo para pessoas que não têm um plano de saúde, essa prática é abusiva, porque nós não podemos prejudicar os nossos irmãos que não têm plano, que são seres humanos como nós somos também. Mas aí apenas o testemunho do paciente dizendo que não foi atendido porque não apresentou cheque calção vale como prova? Veja, existe no campo da relação de consumo a inversão do ônus da prova. Ou seja, a possibilidade de se fazer uma alegação no processo e de a outra parte fazer a contraprova do que foi alegado. Eu quero, todavia, pontuar que essa abusividade é no que tange ao atendimento emergencial, porque outras garantias o hospital pode cobrar em outras circunstâncias, mas não nesta circunstância, inclusive porque, é importante pontuar, existe um projeto de lei, meus amigos, Jornal da Manhã, tramitando no Congresso Nacional, o projeto de lei 327 de 2011, que pretende tipificar como crime esse tipo de prática. Doutor Pablo, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Tá? Eu agradeço. Obrigada, bom dia para você. Bom dia para o senhor.